e hoje eu vou responder as dúvidas mais comuns. Pode trabalhar com visto de turista? Para quem quer vir com o Working Holiday Visa e tentar um visto de trabalho depois, qual área focar aqui na Nova Zelândia? Qual valor você precisa levar para imigrar para Nova Zelândia? Essa é uma das perguntas mais importantes. Qual foi a maior dificuldade no seu começo em outro país? Sem pensar duas vezes, salve galera, tá começando mais um Guiando na Gringa e hoje eu vou responder as dúvidas mais comuns e principalmente aquelas que tiram o teu sono na hora de pensar em imigrar, sair do Brasil, começar uma vida fora. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu abri uma caixinha de perguntas lá e hoje eu vou estar respondendo as perguntas mais frequentes que eu recebi. Então se você está pensando em vir para Nova Zelândia, fica até o final porque esse vídeo aqui pode te economizar tempo, dinheiro e muita frustração. Então vamos logo para a primeira. Pode trabalhar com visto de turista? Essa é uma das mais comuns e não pode trabalhar legalmente. Mas deixa eu te explicar o que realmente acontece aqui na prática, porque é aí que muita gente se engana. Tem muita gente que vem para Nova Zelândia como turista pensando: eu vou chegar lá, arrumar qualquer coisa e depois eu vejo o que eu faço. Esse também era o meu pensamento. Só que o problema aqui é o seguinte: quando você não tem um visto que te permite trabalhar, você automaticamente entra num jogo onde você não tem direito trabalhista nenhum, você não pode reclamar e você fica 100% na mão do empregador. Isso se você tiver sorte e algum te dá alguma chance. Mas e aí começam alguns problemas também: pagamento abaixo do combinado, horas erradas, trabalho pesado sem segurança e você acaba tendo que aceitar, porque você não tem nenhuma outra opção. E além disso tudo, tem um risco muito real que pouca gente fala. Se você for pego trabalhando ilegal, você pode ter problema com a imigração e isso pode afetar qualquer plano futuro que você tem aqui. E agora, sendo bem transparente, existe gente que faz isso? Existe, mas a maioria não constrói nada sólido por aqui. Fica pulando de trabalho em trabalho, se conseguir, e sempre inseguro, sempre instável. Na minha experiência, o que realmente mudou o jogo foi quando eu entendi que aqui não adianta querer dar atalho. Eu só comecei a ter oportunidade de verdade quando eu estava num caminho certo, porque eu também vim com visto de turista. Então quando eu consegui um visto que me permitia trabalhar, crescer e construir alguma coisa aqui, aí sim que o jogo mudou. Então pensa assim: se você quer só quebrar um galho, até pode arriscar. Mas se você quer construir uma vida fora do Brasil, esse com certeza não é o caminho. E essa pode apostar que é a diferença entre quem vem e volta e quem vem e fica. Para quem não tem dinheiro para intercâmbio, existe algum caminho viável? Até existe, mas não existe milagre, porque imigração custa dinheiro. Não tem como fugir totalmente disso. Agora, o que dá para fazer é jogar o jogo de forma inteligente. Se você não tem dinheiro hoje, o caminho não é dar o jeito de ir a si mesmo. O caminho é montar um plano para conseguir vir. E isso pode ser juntar mais dinheiro no Brasil, desenvolver uma habilidade valorizada aqui da Nova Zelândia, algum trabalho manual e melhorar o inglês antes de vir. Agora falando dos caminhos reais. O Working Holiday Visa, por um exemplo, é um dos melhores caminhos para quem não tem tanta grana, mas o problema é que tem muito poucas vagas. São só 300 vagas para um Brasil inteiro aplicando. Então você precisa estar preparado. Tem também o visto de trabalho. Esse aqui muita gente sonha, mas poucos entendem. Porque para conseguir um visto de trabalho direto, você normalmente precisa ter uma profissão que o país precisa, ter experiência comprovada e muitas vezes já falar inglês. E o principal, você precisa de uma empresa disposta a te contratar estando aí no Brasil, sem nem te conhecer. Isso existe? Existe, mas não é o caminho mais fácil, principalmente para quem não tem qualificação ou experiência. E aí, claro, tem a opção de vir com menos dinheiro. Não é o ideal, mas a gente vê acontecer bastante por aqui. Aí você vai precisar vir com a cabeça muito alinhada, porque você vai precisar dividir casa, trabalhar no que aparecer
e segurar o gasto ao máximo. Isso se tu tiver um visto certo. Agora o erro que mais trava as pessoas: ficar esperando o momento perfeito. Aquela história de quando eu tiver mais dinheiro eu vou, esse momento quase nunca chega. Mas também não é sair no impulso. Trazendo para minha realidade, eu não vim com tudo perfeito, mas eu vim completamente disposto a me adaptar, aprender e trabalhar muito. E quando a oportunidade apareceu, eu agarrei. Então, para resumir de uma vez por todas, não existe caminho sem dinheiro, mas existe caminho com pouco dinheiro, estratégia e disposição. E no final, não é sobre como você chega, é sobre o que você faz depois que chega. Tenho 22 anos e quero ir para Nova Zelândia. Falta o Working Holiday Visa. Tem algum curso que ensina a conseguir isso mais rápido? Vou te falar a verdade que muita gente não fala. Não existe curso que faça você passar no Working Holiday Visa, porque o Working Holiday Visa é basicamente um visto que tem números limitados de vagas, muita gente tentando ao mesmo tempo, e quem entra porque foi rápido e estava preparado. Não existe atalho. O que existe de verdade é preparo, porque quando abre, a coisa é muito rápida. As vagas acabam em minutos. Então quem consegue normalmente já tem uma conta criada na imigração, já sabe o passo a passo e já está com tudo pronto. Porque você pode treinar no Working Holiday Visa de outros países que ficam abertos o ano inteiro para fazer uma simulação das perguntas. Agora cuidado com uma coisa: tem muita gente vendendo um método secreto e um jeito mais fácil, ou até mesmo uma garantia de vaga. E isso não existe. O que você pode e deve fazer é aumentar as suas chances, não garantir. Se eu fosse você com 22 anos, faria o seguinte: já deixava tudo preparado antes da abertura, treinava o processo, como eu falei antes, e principalmente teria um plano B, porque o Working Holiday Visa é uma oportunidade, não é uma certeza. E aqui vai um ponto importante: muita gente coloca toda a esperança no Working Holiday Visa e quando não consegue, trava, sendo que existem outros caminhos, como o visto de estudante, o visto de trabalho que a gente já falou por aqui, dependendo da sua área, ou até mesmo ter paciência e tentar no próximo ano, porque você pode aplicar até 30 anos sendo brasileiro. Para quem quer vir com o Working Holiday Visa e tentar um visto de trabalho depois, qual área focar aqui na Nova Zelândia? Essa é uma pergunta muito boa e pode definir se você vai conseguir ficar no país ou não. Então eu vou bem direto ao ponto. Você precisa focar em áreas que o país precisa. Não é sobre o que você gosta, é sobre o que tem demanda. Hoje, as áreas que mais abrem portas aqui são a construção, como por um exemplo, encanador, pintor, azulejista, carpintaria, marmorista, construção no geral. Essas áreas têm algo em comum, porque falta gente qualificada e elas são muito valorizadas aqui. Óbvio que também tem TI e outras muitas profissões que você deve checar no site da imigração. Agora, o erro que muita gente comete quando vem com o Working Holiday Visa é ir direto para a área de limpeza, por um exemplo, ou trabalhar em algum restaurante, algum café, e não tem problema começar nisso, mas o problema é ficar nisso, porque essas áreas dificilmente vão te levar para um visto de trabalho ou até mesmo para uma residência depois. Você pode até conseguir um visto de trabalho nessas áreas, mas provavelmente depois que o tempo do visto acabar, você vai ter que sair do país. Então, se você não se preparar, o Working Holiday Visa ele é uma oportunidade, mas ele é temporário. Você precisa e deve usar esse tempo de forma estratégica se você tem a intenção de ficar a longo prazo no país. Não é só trabalhar, é se posicionar. Trazendo para minha realidade, eu não cheguei sabendo de tudo, mas eu vi uma oportunidade e na área de stonemason, na marmoraria, eu comecei por baixo, como ajudante do ajudante. Então eu aprendi, me desenvolvi e isso abriu muitas portas reais para mim aqui na Nova Zelândia. Então, se você quer transformar essa oportunidade do Working Holiday Visa em alguma coisa maior, foque em área com demanda, habilidade prática e algo que vai te diferenciar no mercado. Porque no final, quem só trabalha acaba voltando. Quem se posiciona profissionalmente fica. Para quem planeja permanência no país, é importante cuidar da profissão para aplicar residência? Com certeza! E não é só importante, isso define se você vai conseguir ficar ou não. Porque muita gente vem para Nova Zelândia pensando só em chegar. Mas quem quer residência precisa pensar diferente. Precisa jogar o jogo da imigração. E aí tu deve estar se perguntando, como que funciona esse jogo? A residência aqui normalmente está ligada em alguns pilares, como a profissão,
se ela tem a demanda, salário, tem um mínimo exigido em muitos casos, tipo de visto, experiência na área e inglês. Agora, o erro que trava muita gente. A pessoa chega e pensa, vou trabalhar no que aparecer e depois eu vejo. Só que o problema é que o tempo passa e nunca vê. Passa 1, 2, 3 anos e ela não construiu nada que leve para a residência. Então é muito importante você contratar um Immigration Advisor para te orientar os caminhos viáveis. E o que eu fiz? Eu não fiquei preso ao que eu fazia no Brasil. Eu entendi o mercado, vi onde tinha uma oportunidade e entrei na área de Stone e fui construindo o meu espaço. E isso mudou completamente o meu caminho aqui. E um outro ponto muito importante, porque é o combo que tu precisa. Inglês mais profissão, obrigatório. Você pode ser bom, mas sem inglês perde muita oportunidade e não cresce, não negocia salário e acaba não evoluindo. Então, se você quer residência na Nova Zelândia, não foque em só vir, foque em se tornar alguém que o país precisa. E aí, tá curtindo esse vídeo? Então, deixa o like, se inscreve no canal que muita gente assiste e acaba não se inscrevendo, porque se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre a Nova Zelândia de uma maneira real, porque eu mostro aqui o dia a dia na prática, faça isso porque ajuda muito a gente a continuar esse trabalho. Sou barbeiro, mas ainda não tenho fluência no inglês. Será que eu consigo me estabelecer? Conseguir você até consegue, mas eu preciso ser bem realista contigo. Vai ser muito mais difícil e muito mais lento. Porque diferente de outras áreas, o barbeiro depende muito de comunicação. Inclusive, se tu já viu outros vídeos aqui do meu canal, tu sabe que eu tenho um amigo que está procurando barbeiro por muito tempo, só que ele não acha ninguém que fale inglês. Então você precisa entender que o cliente quer conversar, ele quer criar conexão. E aqui fora isso pesa muito. Então imagina você trabalhando no seu dia a dia no Brasil aí, sem conseguir se comunicar com seus clientes. O que normalmente acontece com quem vem sem inglês é que no começo a pessoa não entra direto na área da barbearia. Acaba tendo que ir trabalhar em alguma outra área, para ir se habituando com o idioma e aprendendo aos poucos. E aí quando tu conseguir começar a se arriscar, provavelmente tu vai conseguir uma oportunidade melhor em alguma barbearia. Só que tem um ponto bem importante. Se você já vier pelo menos com inglês intermediário, você literalmente corta caminho, porque você já chega podendo atender o cliente, se comunicar bem e até cobrar melhor pelo seu serviço. Mas não se desespera, cara. Começa a se preparar, porque eu também não falava inglês quando cheguei. Só que eu preciso te falar a real. Isso travou muita coisa pra mim no começo. Foi só quando eu comecei a me expor, errar, falar mesmo com vergonha, que as portas começaram a abrir para mim. Então pensa assim, não é que você não consegue sem inglês, é que o inglês vai definir a velocidade da tua evolução aqui. Se você quer crescer mais rápido, esse é o primeiro investimento que você precisa fazer. Quanto tempo levou para conseguir se comunicar em inglês? E o que foi mais difícil, falar ou entender? Essa é uma pergunta que muita gente quer uma resposta rápida, mas a verdade é que não existe um tempo exato. Cada pessoa vai ter um processo, mas falando da minha experiência na prática, eu sempre me arrisquei muito. Eu nunca tive muito medo de errar. Mesmo sem saber direito, eu falava, perguntava, tentava e isso fez muita diferença. No começo, o mais difícil para mim foi entender, porque o sotaque dos kiwis é bem difícil, porque eles falam numa velocidade diferente, palavras que tu nunca ouviu antes, e aí, velho, parece que muitas vezes eles estão falando até uma outra língua que não é inglês. Hello, my name is Rose. Lovely to meet you. I am from New Zealand, but I don't want to talk about it. It's actually kind of personal, so stop asking. I've come here tonight dressed as a necktie. Thank you very much. Falar com o tempo você vai se virando, mas entender pode ser que leve um pouco mais de tempo. Eu comecei a me virar nos primeiros meses, mas fui me sentir realmente mais seguro depois de uns 2 anos, porque eu vim com 0 de inglês. E isso é bem importante falar, porque muita gente acha que em 3 meses vai estar fluente, e não é assim, cara. Agora, uma coisa que eu faço até hoje e me ajudou muito, ouvir música em inglês. Mas não é só ouvir, eu faço assim, coloco música no Spotify, abro a letra e vou cantando junto. E isso me ajudou muito, porque querendo ou não, você acaba treinando a pronúncia, ritmo, escuta e a memória ao mesmo tempo. Só que para mim isso acaba sendo de uma forma leve, sem parecer que eu estou estudando. E trazendo para uma visão bem real,
O inglês não é sobre perfeição, é sobre comunicação. E o maior erro que a galera comete é estar 100% pronto para começar a se arriscar. Então sim, cara, demora para aprender, é difícil, mas quem se expõe não tem medo de errar, não tem medo de praticar, e quem acaba estudando, cada um na sua maneira, vai evoluir e vai ser mais rápido. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Para quem acabou de chegar com visto de trabalho ou estudo, é muito difícil alugar casa ou financiar carro? Eu vou te falar bem a real. No começo, sim, é mais difícil, mas também não é impossível. Só tem que entender como que o jogo funciona por aqui. Então eu vou te explicar mais ou menos por partes. Vamos focar aqui primeiro no cenário da casa. Porque para alugar casa aqui, principalmente sozinho, você precisa de algumas coisas que quem acabou de chegar ainda não tem. Como por um exemplo, um histórico no país, referências e às vezes até mesmo um tipo de um score de crédito. Então o que acontece na prática? A maioria das pessoas começa dividindo casa. E isso aqui é muito comum e bem normal. Não é um sinal de que você tá mal. É simplesmente um padrão inicial. Pode ser sim que muita gente já consiga alugar casa. Tô te falando o cenário de verdade. Então com o tempo, quando você se estabilizar no trabalho, criar um histórico e acabar juntando um pouco mais de grana, aí sim fica muito mais fácil de alugar algo que é só seu. E agora sobre o carro. O carro aqui é até mais fácil, porque você consegue comprar um carro barato às vezes à vista, sem muita burocracia. É bem simples mesmo. Agora, se você já quer um carro mais caro para financiar, aí pode mudar um pouco o cenário. Porque para financiamento, normalmente eles também vão te pedir uma renda mais estável, histórico, e aí eles vão checar o teu crédito. Então também, no começo, a maioria compra um carro simples à vista mesmo. Foi o que eu fiz também no início. Comprei meu primeiro carro por $850. Então basicamente não é difícil, nenhum dos dois cenários. É simplesmente porque tu ainda não vai ter um histórico aqui na Nova Zelândia. E histórico por aqui vale muito. Qual valor você precisa levar para imigrar para a Nova Zelândia? Essa é uma das perguntas mais importantes e também uma das mais ignoradas, porque muita gente quer vir, mas não quer encarar o custo real. Então eu vou te falar sem romantizar nada. Para começar com um mínimo de segurança, eu diria algo em torno entre 15 a 20 mil dólares neozelandeses, que hoje está em média na cotação 3,5. E o que essa grana vai cobrir? Um aluguel inicial, que é um depósito de caução das primeiras semanas, que aqui todo lugar vai te pedir, alimentação, transporte, documentação, que você vai ter que aplicar vistos e principalmente para ter uma reserva de emergência. E eu vou te falar o erro mais comum que eu vejo a galera cometendo por aqui, porque tem muita gente que vem com a grana contadinha achando que vai arrumar um trabalho logo nas primeiras semanas. E quando isso não acontece, entra em desespero e acaba tendo que aceitar qualquer coisa e começa tudo errado. Aqui não é só sobre chegar, é sobre conseguir se manter até o jogo virar. E isso vai levar alguns meses. Agora, sendo bem transparente contigo, esse número pode variar muito, dependendo da cidade que você escolhe, do estilo de vida que você tem, do seu tipo de visto e se você vai vir sozinho ou em casal. E foi exatamente por isso que eu criei o meu e-book, porque lá dentro eu destrincho tudo certinho. Quanto custa para viver em cada cidade, quanto você vai gastar por semana, qual valor faz sentido para o seu perfil e além disso tudo, quem entra ainda tem acesso à nossa comunidade do Guiando na Gringa, onde tem gente que já está aqui na Nova Zelândia, gente que está vindo e profissionais que ajudam no processo, como Immigration Advisors, professores de inglês e todos os consultores da Trip Study, que é a minha parceira, que vão poder te dar um diagnóstico preciso no teu caso e sendo a ponte entre o teu sonho de sair do Brasil e a Nova Zelândia se tornar real. Então tu não pode perder essa chance. Então, resumindo, dá para vir com menos? Até dá. Mas você aumenta muito as suas chances de risco de não dar certo. Porque se você quer fazer isso com segurança e estratégia, planejamento financeiro é o teu primeiro passo. O custo de vida subiu muito ultimamente? Dá para guardar dinheiro trabalhando aí na Nova Zelândia? Sim, subiu, isso é um fato. Principalmente o aluguel, mercado e agora com mais essas bombas aí, combustível. Tá mais caro que alguns anos atrás? Tá, agora a pergunta que importa mesmo é:
Ainda dá para guardar dinheiro trabalhando na Nova Zelândia? E a resposta é: dá, mas não é automático, porque aqui acontece muito isso. Tem gente que chega, começa a ganhar em dólar e pensa que agora minha vida mudou. E aí começa a gastar mais, comer fora direto, pegar casa cara, troca de carro muito rápido e no final acaba vendo que não tá sobrando mais nada por semana. Mas também aí tem outras pessoas que quando chega entende logo como as coisas funcionam por aqui. Vai dividir casa no começo, controla os gastos, trabalha com muito foco e essa pessoa sim começa a guardar dinheiro. Na minha experiência, eu não cheguei ganhando bem, mas eu entendi rápido que não era sobre ganhar muito no começo. Era sobre não fazer besteira com o dinheiro enquanto eu ainda não estava estruturado. E isso para mim fez toda a diferença. Mas então vamos lá, a Nova Zelândia não é um lugar para você viver no automático. Quem tem disciplina cresce. Quem não tem, só vai pagar conta. E essa é a realidade que pouca gente fala. As casas suportam o frio do inverno? E como que é o clima aí da Nova Zelândia? Vou te falar uma coisa que acaba pegando muita gente de surpresa quando chega por aqui. O frio aqui não é só frio do lado de fora, é dentro de casa também. Mas isso tem um motivo. Grande parte das casas mais antigas aqui da Nova Zelândia não foram construídas com um bom isolamento térmico. Então no inverno acontece muito de a casa ficar gelada, ter umidade, condensar as janelas, em alguns casos piores até mofo. Então vê bem a hora que você for alugar uma casa e não vai só pelo preço do aluguel, porque as casas mais antigas tendem a ser muito frias. Porque ao contrário, as casas mais novas, principalmente em regiões como as aqui de Queenstown, elas já seguem os padrões mais modernos exigidos pela prefeitura. Ou seja, elas vão ter um melhor isolamento, elas vão ter vidros duplos, elas vão ter sistema de aquecimento e isso, velho, pode ter certeza que muda muito o nível de conforto e a tua experiência no país. Existe uma diferença gigante entre a casa mais antiga e as casas novas por aqui, então fica ligado nisso. Mas independente da casa, você vai ter que aprender a lidar com o frio, porque aqui não é igual ao Brasil, que o frio passa rápido. No inverno, os dias são mais curtos, o frio é constante e aqui no sul, em Queenstown, pode chegar até a temperaturas negativas. Então o que ajuda bastante é comprar umas roupas de segunda pele que tu acaba encontrando no Kmart e são bem baratinhas. Porque a gente tem a cabeça de que vai botar várias roupas e vai acabar se aquecendo, mas ter a roupa certa muda tudo. E falar sobre o clima de uma forma geral aqui na Nova Zelândia, uma palavra que define é instabilidade, é muito instável. Você pode viver as 4 estações no mesmo dia. E sendo bem realista, cara, no começo eu estranhei muito isso. Qual foi a maior dificuldade no seu começo em outro país? Sem pensar 2 vezes, foi a adaptação. E quando eu falo adaptação, não é só o idioma, é tudo, velho. Você chega aqui e percebe que você não domina a língua, você não entende totalmente a cultura das pessoas que estão ao teu redor, você não tem rede de apoio e tudo depende exclusivamente de você. Cara, sem exagero, até as coisas mais simples podem acabar se tornando muito difícil, como ir no mercado, resolver algum documento, conversar com alguém, tudo vai demandar muito mais energia. Mas se eu tivesse que destacar 2 pontos que pesaram muito para mim, com certeza foi o inglês no começo, que eu não entendia absolutamente nada, e isso trava muito, cara. Porque você chega igual uma criança que não consegue se comunicar, acaba vivendo só de mímica, e você se sente muito impotente, aquele sentimento que tá sempre para trás, saca? Sem falar a parte emocional, porque ninguém fala muito disso aqui, mas morar fora vai mexer com você. Vai ter dias que a saudade vai bater a dúvida se você fez a escolha certa e aí tu não vai ter para onde correr. É você com você mesmo. Então tenha paciência e encare um dia após o outro, porque aí vai ser nesse momento que muita gente desiste. E não é porque não consegue, mas porque acaba não aguentando o processo. Eu tive muitos momentos difíceis também, mas eu decidi continuar. Vir para Nova Zelândia era a chance da minha vida, então eu tinha que me adaptar e aprender com o processo. E com o tempo, tudo aquilo que era muito difícil acaba se tornando normal no dia a dia. Então a maior dificuldade na real é entender que você vai ter que reconstruir tudo do zero em outro país. Mas se você passa por isso, você vira uma versão sua que não existiria se você tivesse ficado no Brasil. Quais são as maiores dificuldades da sua vida hoje? Hoje a dificuldade já não é mais a mesma de quando eu cheguei, mas isso não significa que ficou fácil. Só mudou o problema na real. Então se eu tivesse que resumir hoje, eu diria que são 4 principais. É ter o equilíbrio,
porque hoje eu tenho trabalho, tenho a minha empresa, então eu tenho as minhas responsabilidades, tenho minha família, e equilibrar tudo isso mais criar conteúdo não é simples, porque quanto mais você cresce aqui, mais coisa depende de você. A distância da família no Brasil, isso sim continua pesando por aqui, principalmente agora que a gente tem uma bebezinha, porque não importa quanto tempo passa, querendo ou não, você vai estar perdendo muitos momentos, como aniversários, datas importantes, e até mesmo coisas simples, como aquele almoço de domingo ou um churrasco com os amigos. E isso, velho, não vai ter volta. Um outro ponto para mim é a pressão de continuar evoluindo. Porque quando você começa a construir algo aqui fora, você não quer regredir. Então existe uma pressão constante de querer crescer, tomar boas decisões, manter um padrão legal de vida. E agora um outro ponto importante também é juntar dinheiro para comprar uma casa aqui na Nova Zelândia. E essa aqui é uma realidade que quase nem é falada no YouTube ou em nenhuma outra rede social. Porque mesmo ganhando bem aqui, juntar dinheiro para dar entrada numa casa não é fácil, cara. Mas é totalmente possível. Porque as casas aqui, elas são bem caras. O custo de vida acaba sendo alto e você ainda precisa manter toda a sua vida rodando. Então não é só ganhar em dólar. É preciso ter muita disciplina, planejamento e constância por alguns anos. Não é algo rápido. Mas ao mesmo tempo, todas essas dificuldades acabam vindo junto com algo muito maior, que é a liberdade, a qualidade de vida e todas as outras oportunidades que tu acaba tendo por viver aqui. Como por um exemplo, eu vou me tornar cidadão da Nova Zelândia. Então hoje eu diria que a minha vida não é difícil, mas eu diria que ela é bem desafiadora. Eu prefiro lidar com esses tipos de desafios aqui do que com os problemas que eu teria se eu tivesse ficado no Brasil. Porque vamos ser sinceros, né? Não existe vida perfeita. Existe a vida que você escolhe e os desafios que você vai decidir enfrentar. Então, se você chegou até aqui, é porque você não quer só viajar. Você quer mudar de vida de verdade. E deixa eu te falar com muita clareza. Não é fácil, irmão, mas é totalmente possível. Mas não é possível só para quem sonha. É possível para quem decide agir. Então, se esse vídeo te trouxe clareza, já faz o seguinte para me ajudar aqui. Deixa o like, porque isso ajuda de verdade muito a esse canal continuar crescendo. Se inscreve também, porque eu tô sempre trazendo a realidade da Nova Zelândia sem filtro. E comenta aqui embaixo qual é a tua maior dúvida hoje, porque eu leio todos os comentários e respondo todo mundo. E eu posso trazer isso nos próximos vídeos. Me avisa também se você gostou ou não desse formato de vídeo e aproveita também para seguir o nosso editor Pedrão Frade, que o cara é brabo e é o cara que tá por trás desses vídeos que estão ficando cada vez melhores. O trabalho dele faz toda a diferença aqui no Guiando na Gringa. Tamo junto, muito obrigado e nos vemos no próximo Guiando na Gringa. É nóis!